orar por essa família, amém? Quem vai orar? Vamos orar por essa família. Oh, meu Deus. Oh, Deus. Só o tempo. A dor não vai passar, mas o tempo vai amenizar essa dor. Mas é só o tempo. A saudade sempre vai ter. Primeira a carta de João, assim como os irmãos estão mesmo. Vou deixar uma palavra aqui nessa tarde. Primeira carta de João, é lá perto do Apocalipse, irmãos. Primeira carta de João, no capítulo 3 e no verso 16. 1 a João 13, 16. Que diz assim: nisto conhecemos o amor de Deus, que Ele deu a vida por nós, e nós devemos doar a vida pelos nossos irmãos. Nisto conhecemos o amor de Deus. Quando João fala e escreve estas 3 cartas, esta primeira carta que João ele está escrevendo, o apóstolo João, ele fala que nós devemos viver, de uma maneira justa, de uma maneira correta. E diz assim: nisto conhecemos o amor de Deus. João estava dizendo, irmãos, nisto nós sabemos, nisto nós temos noção, nisto nós entendemos o que é o amor de Deus. E o que é o amor de Deus? Que o próprio Jesus deu a vida por nós, para que nós tenhamos a vida eterna. Deus entrega o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados, para que nós tenhamos a vida eterna. Então, nisto conhecemos o amor de Deus. Nós sabemos que Deus é amor, que Deus nos ama. Deus tem o maior interesse que nós, filhos dele, sejamos filhos abençoados, filhos felizes, filhos cheios da sua presença. E nós demos também amor aos nossos irmãos. Interessante que essa palavra toda a semana ela tocou no meu coração. Porque muitas vezes nós queremos que Deus nos dê amor. Nós queremos que Deus seja amor conosco, mas nós temos uma imensa dificuldade em dar amor aos nossos irmãos. E eu quero falar um pouco sobre o que é este versículo que João fala. Trata-se do amor fraternal. O amor fraternal é aquele amor que eu tenho pelo irmão. O amor que ele seja de sangue ou ele não seja de sangue. Aquela pessoa que necessita de uma palavra, de um carinho, de uma atenção. Porque todos nós necessitamos de um amor de um irmão. Ninguém consegue sobreviver sozinho nessa terra. E aqui eu tenho 5 pontos que o Senhor explica o que é a responsabilidade. Gênesis capítulo 4 e versículo 9. Gênesis capítulo 4 e versículo 9, o Senhor chama a Caim e diz: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu acaso o guardador do meu irmão? Jesus estava falando para Caim: você precisa
cuidar um do outro. Você precisa ser o aporte um para o outro. Você precisa ser responsável de maneira que nós tratamos os irmãos como a nós mesmos. Qual é o maior mandamento? Amar o Senhor teu Deus com todas as tuas forças e amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu preciso amar o meu próximo como se eu estivesse me amando. Porque a grande dificuldade do ser humano é amar as pessoas por alguns interesses. Tem pessoas que se aproximam de nós quando temos algo a oferecer. Mas quando não temos mais nada a oferecer, você não vai ver essa pessoa mais. Porque ela não tem um amor fraternal. Aquele amor responsável. Aquele amor que trata sem os próprios interesses. É este o amor de Jesus. Jesus, ele não trata com interesse, tanto que ele deu a vida para que do seu filho, para que nós tenhamos a vida eterna. Para que hoje a separação aqui não seja separação eterna. A separação aqui é momentânea, mas depois é eterno, é para sempre. Não será por uns dias, mas será por toda a eternidade. Aleluia! O amor fraterno, irmãos, é aquele amor também que aceita aqueles que falham contra nós. Gênesis 45, em número 4, verso 4. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vós vendestes ao Egito. Os irmãos de José tinham ciúmes de José. E por isso venderam José. Venderam José para os egípcios. E lá ele se tornou governador. E quando houve fome sobre toda a terra, José estava governando lá. E os irmãos dele foram lá para comprar mantimento, trigo e cereais. E quando chegaram, José disse: eu sou José. José poderia ter dito: eu não conheço vocês, porque ele estava mudado, ele já era adulto. Mas José disse: não, cheguem-me, eu sou o irmão de vocês, que vocês venderam, que vocês jogaram numa cisterna, que vocês fizeram o mal. Deus espera que nós tenhamos um amor perdoador. Por mais que fizeram mal para nós, nós venhamos a perdoar. Quantas pessoas, irmãos, fazem mal para nós? Quantas vezes os irmãos já passaram por esses processos? Você ajudou alguém. De repente, você vê que essa pessoa falou mal de você. De repente, você precisou dessa pessoa e ela disse: eu não posso te ajudar. Mas José disse: apesar de todo o mal que vocês me fizeram, eu vou pagar com o bem. Quem tem um amor bondoso, quem tem um amor fraternal, paga o mal com o bem. Por isso Deus espera que nós tenhamos um amor que perdoa. Porque o perdão é uma obra que o inimigo usa para escravizar as pessoas. Oh, meu Deus! Aí eu não perdoo. O que ele me fez eu não perdoo. Você imaginou se Deus falasse isso para nós? Que não nos perdoa pelo que nós fizemos? Nós não teríamos direito à vida eterna. Por isso Deus quer que nós aceitamos um amor perdoador. O Salmo 15,
de número 3 diz assim: aquele que não difama com a língua, nem faz mal ao próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu irmão. Deus quer que nós não falamos mal de quem fala mal de nós. Não fizemos o mal com quem fala mal de nós. Deus quer que nós nos aproximamos de Deus como nós nos aproximamos dos outros. Deus quer, irmãos, que nós falamos gentilmente e não fizemos fofoca do nosso irmão. Quando nós falamos mal de alguém, nós estamos acarretando sobre nós maldição. Quando nós falamos mal de outra pessoa, nós estamos falando mal da criatura de Deus. Então, para aproximar-se de Deus, ame os outros. E o mais difícil, que eu anotei aqui, é amar aquelas pessoas que têm animosidade, ou seja, rancor de nós. Quem já não passou por um processo de uma luta, de um momento de dificuldade, que essa pessoa não gosta de você, não gosta da sua vida, mas o Senhor diz aqui: nisto nós conhecemos o amor de Deus. O amor de Deus é aquele que nos ama, nos supre, nos guarda, nos cuida, nos levanta, nos faz respirar a cada manhã da nossa vida. Mesmo que não tenhamos força, o amor de Deus nos renova. Aleluia! Porque Lucas 6:35 diz que Deus, Ele ama até aqueles que não merecem. Você já viu que a Bíblia diz que Deus derrama água sobre os justos e o injusto? Será que Deus, Ele diz assim: não, sobre este eu vou derramar a chuva, sobre este eu não vou derramar, sobre este eu não vou derramar, sobre aquele eu vou derramar? Não, a Bíblia diz que Deus derrama a chuva sobre os justos e os injustos. Oh Deus, eu estou sentindo Deus aqui nessa tarde. Lucas 31:35 fala assim: e como que vós quereis que os homens vos façam? Façam da mesma maneira, vós também. Deus está te convidando nessa tarde para você amar mais. Deus está te convidando nessa tarde para você dar aquele abraço, aquela pessoa que você ama, porque às vezes você se enche de rancor, você se enche de mágoa, você se enche. E às vezes não dá tempo. E diz assim: e se amares só os que vos amamos, que recompensa vocês terão? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizer de bem aos que o fazem bem, que recompensa terei? Também os pecadores fazem desta maneira. Então, o que o Senhor está dizendo? Aqui o irmão Gerson convidou um casal, pela primeira vez. Você não conhecia eles, você não sabia da necessidade da vida deles, nem espiritual, nem material. Mas às vezes, irmão, a pessoa precisa de coisas materiais, mas não, às vezes não é o material. Às vezes ela precisa de um abraço. Às vezes ela precisa de uma palavra. Quantas vezes eu mesmo cheguei na igreja triste, abatida, achava que ninguém me amava, pensava assim: será que eu presto para alguma coisa? Será que eu sirvo para alguma coisa? Mas lá vinha uma irmãzinha dirigida por Deus, que não sabia nada, e dizia para mim: você é uma bênção.
E aquilo enchia o meu coração. Porque nem todos nos amam. Mas nesta tarde, o Senhor está dizendo para você: ama, seja um bom amigo, ofereça o teu tempo, aceite as diferenças que as pessoas têm em relação a você. Nem todo mundo é como a gente gostaria que fosse. Somos diferentes em todos os aspectos, em muitos aspectos. Dentro da nossa casa, um é mais arrumadinho, o outro é mais bagunçado. Um gosta da casa limpa, o outro não está nem tanto assim. Os filhos adolescentes, hoje você vai lá no quarto, é uma bagunça. E você fala, porque há diferenças. Se você tem 3 filhos, nenhum você deu a mesma educação, mas nenhum é igual ao outro. Só que às vezes nós queremos que todos sejam iguais. Queremos que todos andem da mesma maneira. E por isso, muitas vezes não aceitamos essas diferenças. Os irmãos na igreja, os irmãos não me abraçam. Eu chego na igreja e ninguém me abraça. Mas e que tal você chegar e começar a abraçar? Trate os outros como você gostaria de ser tratado. A irmã Graça, cadê ela? Ela não está aqui. Ela é uma graça. Ela fica na portaria na ceia. E ela fica: a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor. E se passa um sem dar a paz do Senhor, ela vai: paz do Senhor, irmão. É verdade, é verdade. Eu brinco com ela: deixa ele ir, irmã, deixa ele ir. Mas olha, ele passou e nem me cumprimentou. Eu disse: vai ver que não tomou café, está mal-humorado. Por quê, irmãos? Porque temos diferenças. Tem pessoas que não gostam de cumprimentar. Tem pessoas que não gostam de um abraço. Tem pessoas que não gostam de um carinho. Tem pessoas que não gostam de um sorriso. Mas temos que aceitar. E temos que amar o próximo. E amar o próximo envolve três etapas. Atitudes. Segundo passo, respeito por aquilo que ele é. Às vezes, eu sou meio agitada e meu marido é calmo. Então eu digo para ele: vai lá e bota um quadro na parede. Quando eu disser vai lá, ele já tem que estar indo com a parafusadeira para a parede. Se ele não vai, eu pego a parafusadeira e vou. E ele diz: não pode esperar. Eu disse: não posso. Eu gosto que faça a coisa no momento certo. Aí outro dia foi lindo. Eu fui com uma broca e não conseguia furar a parede. Eu dizia: mas está errada essa broca, está errada. E ela era uma broca de furar ferro. Se fosse ele já ia entender que não era a broca, estava com a broca errada. Eu fiz um buraco assim na parede, depois eu tive que passar cimento, depois eu tive que passar massa corrida, depois eu pintei. Acho que eu não sei fazer, irmão Gerson, eu sei. É a minha personalidade. Mas tem pessoas que têm outra personalidade. Então eu já peço, esperando que vai demorar meia hora para ele se levantar. Então, se eu quero pronto para as 3 da tarde, eu peço a 1 da tarde. Por quê, irmãos? Porque nem todos somos iguais. Mas nós precisamos amar as diferenças, porque Jesus nos fez assim. É difícil, né, irmã Vera? É difícil. A gente fica lutando, mas precisamos ter atitudes. Respeito pelo tempo do outro. E tem um detalhe que eu estava falando com Deus. Amar.
incondicionalmente é um dom. Porque amar não é fácil eu amar as irmãs aqui que estão sempre junto comigo, os irmãos aqui, mas amar alguém que eu não conheço é difícil. Amar alguém que me faz mal é difícil. Amar alguém que me causou um prejuízo é difícil. Mas isto é o amor de Deus, que Ele deu a vida. E Ele deu a vida por mim, Ele deu a vida por ti, Ele deu a vida por drogado, Ele deu a vida dele pela prostituta. Todos nós somos iguais, todos nós temos o mesmo valor, ninguém vale mais que ninguém. Nenhum que está ali atirado naquele campo, naquela grama, vale menos que o Donald Trump, vale menos que o Elon Musk, vale menos que alguém que está aqui. Toda alma é preciosa, toda vida tem valor, toda vida tem amor. Uns são mais cuidados pela família, outros são mais desleixados pela família. Mas Deus nos ama. Em João 3,16 ele diz, porque Deus amou o mundo. É um dos versículos mais conhecidos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único e primeiro, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é para todos. A vida eterna é para todos. Deus não disse, aqui são os mais importantes, aqui são os melhores, aqui são os perfeitos. Não. Porque Deus amou o mundo, todos. E Ele deseja que todos tenham a vida eterna. Ele deseja que todos sejam abençoados. Ele deseja que todos sejam felizes nessa terra. Passamos por momentos difíceis, sim. A vida da pessoa que não conhece Jesus, ela é uma vida triste com momentos felizes. Mas a pessoa que conhece Jesus, ela é uma pessoa feliz com momentos tristes. Passamos por lutas, passamos sim por dificuldades, mas por isso, como cantou os irmãos no início, chegará um dia, e está chegando o momento, que nós seremos arrebatados dessa terra. Mas como assim, irmã, arrebatados? Deus irá levar dessa terra a sua igreja. Deus irá levar para o céu a igreja do Senhor, para nós vivermos lá eternamente. E a Bíblia diz que lá não haverá choro, lá não haverá treva, lá não haverá noite, lá não haverá dia, lá não haverá fome, mas haverá alegria. Nós nem prestaremos atenção, porque será eterno. Então, nessa tarde eu quero dizer para você, que Deus te ama, que você é precioso, valorize o que você tem, ame as pessoas que estão ao seu lado, faça tudo por elas, porque nós não sabemos como será o nosso dia de amanhã. Não sabemos se amanhã estaremos com o nosso pai ou a nossa mãe. Esses dias eu ouvi um senhor que estava me contando, faz 20 anos que o filho dele não fala com ele. 20 anos. E assim há muitos. Há muitas pessoas assim. Mas nessa tarde, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. E que você possa dizer, na verdade, eu preciso amar mais a minha esposa, amar mais o meu esposo, cuidar mais dele, cuidar mais dela, cuidar do meu pai, da minha mãe.
Hoje eu estava falando com a minha mãe. Faz 15 dias que eu vim de lá. Não, faz 10 dias que eu vim de lá. 400 quilômetros. E eu falei com ela: mãe, se você precisa, eu vou, mãe. Ela disse: não, minha filha, eu sei que tu cansa para dirigir, para te vir. Eu disse: mas o que eu puder fazer por ti, enquanto eu estiver nessa terra, eu vou fazer. Porque depois não adianta chorar, depois não adianta se arrepender, depois não adianta dizer por que eu não fiz, por que eu não fui. Assim o irmão Gerson também cuidando da mãezinha. Porque nós precisamos estar presente para depois não se arrepender. Eu poderia ter feito, eu deveria ter feito. Jesus disse: eu já fiz, eu dei a minha vida, eu dei a vida do meu filho, para que nós amássemos uns aos outros. E nessa tarde, com esta palavra, eu te pergunto: será que está faltando amor no seu coração? Amor para com a sua família, amor com aquele irmão que você não fala há tantos anos, amor por aquele irmão que você, deixa eu falar sério, que você tem ciúmes, que ele tem um pouco mais que você. Não podemos viver assim. Temos que viver o amor, porque o apóstolo Paulo falou aos coríntios: eu posso ter todos os dons, eu posso dar tudo que eu tenho, eu posso fazer tudo, mas se eu não tenho amor, eu nada sou. Talvez nessa tarde o teu coração chegou apertado aqui. Talvez o teu coração chegou amargurado. Mas quem sabe não é também o amor por Deus que está faltando um pouquinho aí dentro. Quem sabe tantas coisas você tem colocado em primeiro lugar: a minha casa, meus filhos, meu trabalho, minha vida, meu carro, minha casa. E quem sabe esse vazio não é grande porque está faltando o amor de Deus na sua vida. Quando eu era jovem, eu tinha 21 anos, eu não era cristã. Me faltava tudo. Eu precisava eu sentia que faltava uma coisa, eu ia lá e comprava. Comprava. Um dia eu descobri que a roupa que eu usava não entrava no meu coração. Que a joia que eu usava não entrava no meu coração. Que o sapato que eu queria, eu ia lá, comprava, mas 2, 3 dias já não era mais aquilo. Porque faltava o amor de Jesus no meu coração. E só esse amor preencheu a minha vida. Por isso, nessa tarde, eu quero convidar você a nos levantarmos em pé. Nós vamos nos levantar. E nós vamos olhar para dentro de nós. E pedir ao Senhor para colocar mais amor no nosso coração. Nosso irmão Renato, nosso irmão Marcelo querem passar aqui. O Pietro também, passa aqui, Pietro. Eles já estão vindo ali, ó. Os irmãos, eles vão louvar um louvor que fala de amor. Irmãos, hoje só tem milagre nesse culto. Irmão Marcelo aqui, ó, se operou de uma hérnia. Faz quantos dias? 10? 10 dias. Ele não devia estar aqui. Eu falei para ele quando chegou: o que tu está fazendo aqui? Não, eu vim adorar a Deus porque Deus me deu vitória. Ele não devia estar aqui, mas já que está, agora vai apanhar. Vamos fazer ele cantar. Glória a Deus. A irmã só que não presta, mas Deus é maravilhoso. Enquanto o irmão louva. Irmãos, a tarde da bênção é um culto alegre, sim ou não? Nós não viemos aqui para chorar, nós viemos para alegrar. Sim ou não? Então nós vamos cantar. Você coloque a mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos.
E veja como está o amor do seu coração lá dentro. Aleluia. Vamos cantar da bondade de Deus, meus irmãos. Aleluia. Oh Deus. Porque Ele é bom em todo tempo. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Oh glória. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, és fiel em todo tempo. Oh glória a Deus. Vai enchendo, Em Senhor. todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor, na minha vida. Diga mais uma vez, és fiel. És fiel em todo tempo. Eita glória. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem. Eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz e me guia em meio ao fogo da escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo da bondade de Deus. Oh Deus, louvado seja Diga teu bem alto nome. conosco. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és fiel, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho. Faz a primeira, Marcelo. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo. Vamos cantar junto. És fiel. Aleluia. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego que tem. Eu cantarei da bondade, a bondade de Deus. e a tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. Oh glória, tua bondade me seguirá, Senhor. eu me rendo a ti, o meu ser entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. A bondade do Senhor vai até a sua casa. Mas é necessário também que você convide Ele para entrar no seu coração, entrar na sua vida e fazer morada. E eu faço um convite para você. Se há alguém nessa tarde que gostaria de aceitar Jesus no seu coração e levar na sua casa, levar junto para a sua casa, levante a sua mão assim, dizendo: eu quero aceitar Jesus. Eu quero aceitar Jesus e levar Jesus para minha casa. Oh glória. Ele é fiel.
Você que levantou a sua mão querendo levar Jesus para sua casa, repita essa oração comigo e diga assim: Senhor Jesus. Diga comigo em voz alta: Senhor Jesus, eu te convido para entrar no meu coração nesta tarde e fazer morada na minha vida. Perdoa todos os meus pecados e tira toda a tristeza e angústia do meu coração. Coloca paz e alegria, porque eu te seguirei por todos os dias da minha vida. Amém. Aleluia. Diga comigo assim: és fiel em todo o tempo, mesmo que coisas tenham acontecido, em todo o tempo o Senhor é fiel. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei. Eu cantarei a bondade de Deus. Levanta a mão se você pode para finalizar. É fiel. És fiel em todo o tempo. Oh glória, estou sentindo Em todo o tempo Deus tu operando és nesse lugar. tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Quinta-feira que vem nós temos um culto abençoadíssimo. Vai estar pregando aqui o irmão Alberi. Glória a Deus. Ele está cheio da glória. Ele é uma bênção. Aleluia. Ele é o menino mais novo aqui da tarde da bênção. E Deus vai usar ele. Se eu fosse você, eu ia vir. Amém? Quem vai vir na semana que vem? Glória a Deus. Irmãos, não esqueçam do programa sábado e domingo nas áreas verdes. Aleluia. Vai ser bênção. Que horas é? Às 19 horas. 19 horas. Eu não vou estar, porque eu vou estar pregando num congresso em Cachoeira do Sul. Então os irmãos orem por mim.